Na sua opinião, quanto tempo demorará para que um empreendedor solo crie uma empresa de US$ 1 bilhão? Nos próximos anos, sim. Este é Amjad, fundador e CEO da Replit, uma plataforma de programação com IA que transforma suas ideias em aplicativos. Nossa missão é tornar o software e o empreendedorismo mais acessíveis, pois criar um negócio é uma das melhores sensações do mundo. Mas vamos ser realistas. Qualquer pessoa pode simplesmente sentar com a IA e construir uma empresa de US$ 1 bilhão? Amjad diz que isso se resume a 3 passos simples. Eles transformaram o Replit em um negócio de US$ 3 bilhões. Eu mesma tentei esses passos, e o que aconteceu não foi o que eu esperava. Olá a todos e bem-vindos ao Silicon Valley Girl. Temos um convidado incrível hoje. Temos Amjad, o fundadora do Replit. Eu já falei sobre o Replit algumas vezes aqui no canal porque eu mesma venho usando e estou simplesmente fascinada com a sua trajetória. Eu queria começar com essa pergunta em que você disse que vai capacitar 1 bilhão de engenheiros ou programadores de software nos próximos anos. Ao mesmo tempo, ouvi você dizer que em alguns anos as empresas não precisarão mais de engenheiras de software. Pode explicar? Sim, eu estou falando principalmente de empreendedores como nós. Empresas grandes sempre vão precisar de engenheiros de software. Mais pessoas que têm uma ideia, todo mundo tem uma ideia. Você pode experimentar abordar pessoas na rua e perguntar: você tem uma ideia de negócio? Quase todos têm uma. Mas na maioria das vezes o que impede essas pessoas é que elas não têm as habilidades técnicas ou não têm alguém... Sabe, quando eu estava crescendo como programador, todos os meus amigos diziam: ah, você pode programar essa ideia para mim? Bem, agora você pode fazer isso. Então estamos chegando a um ponto em que é possível administrar um negócio. E isso é difícil. A tecnologia ainda precisa amadurecer. Mas temos muitas histórias de pessoas que criaram seus aplicativos dos sonhos e que tinham essas ideias há, 20 anos. Estamos falando sobre o diretor financeiro de uma empresa de capital de risco. Ele é um especialista no assunto, ele sabe como gerenciar um fundo de capital de risco. E ele nunca encontrou as ferramentas certas para ele. E ele tinha todas essas ideias de como construí-las. Mas você sabe, é sempre difícil encontrar recursos de engenharia. Então ele usou o Replit e em 3 meses construiu o aplicativo dos sonhos dele, saiu, vendeu e conseguiu muitos contratos. E eu acho que ele está no caminho para fazer US$ 5 milhões. Largou o emprego, agora é um empreendedor. E ele nos contou toda vez, ele dizia, bom, em algum momento eu preciso contratar um engenheiro de software. Talvez ele precise, mas você sabe, já se passaram, ele chegou a 5 milhões de receita e ainda assim não precisou. Tenho certeza de que Meta, OpenAI e nós sempre precisaremos de engenheiros de software. Mas poderia haver muito mais empreendedorismo no mundo, muito mais empresas, se esse gargalo que é criar software desaparecesse. Você tem, uma tela aqui onde acompanha a sua métrica mais importante. E qual é a métrica mais importante? Então, cada equipe tem uma tela. Métricas de infraestrutura, tem também métricas de produto. Isso realmente depende da equipe, e quase toda equipe tem uma tela. Qual é uma métrica universal que todos observam? Quero dizer, ARR, Receita Recorrente Anual, certo? É, responsabilidade de todo mundo. Você pode compartilhar seu ARR atual? Sim. 1,60. 1,60? Sim. Isso é incrível. Eles têm crescido como loucos. O gráfico de vocês é aquele clássico taco de hóquei dos sonhos do E-Combinator. Principalmente se você analisar isso em 10 anos. Ah, sim, verdade. E faz isso. E também é tão encorajador para empreendedores que não veem progresso imediatamente. Isso mesmo. Quantas pessoas estão... Vamos ver, tem 50 mil. 50 mil pessoas? Bem aqui, Você sabe quantos aplicativos criados no Replit estão realmente ativos e funcionando? Sim, cerca de 350 mil. Aplicativos pagos online. Isso está crescendo rápido. Está crescendo 25% mês a mês. Quantos deles realmente geram receita? Não sabemos, acho que são só histórias anedóticas que ouvimos. Em breve vamos te ajudar a integrar com a Stripe e monetizar, então vamos conseguir acompanhar isso. Acho que já adicionei minha Stripe. Então sim, a gente sabe como fazer isso, mas vamos tornar ainda mais fácil, com um clique só. Nossa missão não é só tornar o software mais acessível, mas realmente tornar o empreendedorismo mais acessível, porque isso é realmente o que eu acho que mais muda vidas. Você pode criar um software e isso é divertido, mas criar um negócio é realmente uma das melhores sensações do mundo. Então, na verdade, estou tentando construir algo com o Replit agora,
e a questão é algo que estou enfrentando. Então, sim, é como construir um layout bonito, mas aí às vezes os botões mostram serviço indisponível. Esse é o bug mais recente que tive, então parece que está... Interessante. Na implantação. Então você pode ir até os logs aqui e entender por que o serviço está indisponível. Então você pode ver que há um erro. Você pode copiar esse erro e passar para o agente e dizer que, quando você faz o deploy, recebe esse erro. Isso é verdade. Mas basicamente o que estou percebendo é que ainda dá um pouco de trabalho, né? É trabalho. Se você tem esses dados, quanto tempo leva para construir algo que realmente funcione, como o que estou tentando construir? Esta ferramenta analisa vídeos do YouTube e ajuda qualquer pessoa a identificar quais têm potencial ao mudar o título e a miniatura. Você já percebeu? Às vezes, ao repaginar um vídeo, ele passa a receber muitas novas visualizações. E eu estou tentando criar algo que vai me ajudar a fazer isso, mas já gastei tipo 6 horas e é um processo. Realmente é um processo. Você ainda está agindo meio como um desenvolvedor de software, está agindo como um gerente de desenvolvimento de software. Então você tem esse estagiário poderoso, mas facilmente distraído e precisa gerenciá-lo muito bem. Então, por exemplo, você digita esse prompt que é só uma frase. Eu teria, gastado talvez mais 1 ou 2 minutos nisso. E apenas diria, quando eu faço o deploy do site, estou recebendo esse erro, mas, não estou recebendo ele no preview. Então, comunicar de uma forma mais precisa é muito importante. Então, engenharia de prompts e criar prompts não é tão diferente de programar. A gente só tira a sintaxe disso, certo? Você não precisa entender a sintaxe e muitos dos detalhes por trás, mas ainda assim precisa ser muito preciso. Isso também facilita a comunicação com desenvolvedores, permitindo falar assim. Então, um aplicativo assim provavelmente levaria alguns dias. Enquanto antes, mesmo um engenheiro sênior levaria, algumas semanas antes da IA. $10, 15 mil é... Algo assim. Vai te custar mais ou menos isso, mas eu gastaria 2, 3 dias nisso. Acho que você vai conseguir. Como posso aprender a ser melhor em criar prompts? Temos um canal no YouTube e um excelente responsável por relações com desenvolvedores, Matheus, que produz muito conteúdo. E por isso tentamos treinar as pessoas em criação de prompts e nos sistemas subjacentes. Então a Replit tem um DNA voltado para a educação. Então quando falamos sobre 1 bilhão de desenvolvedores, esses bilhões de desenvolvedores precisam aprender. Isso não vai acontecer de graça, então existe uma curva de aprendizado associada a isso e você precisa ser engenhoso. Então você precisa ir ao YouTube e pesquisar como criar prompts. Você precisa gastar muito tempo e praticar construindo, mudando o seu estilo. Algumas pessoas vão para a OpenAI, por exemplo, e escolhem o O3, ou agora é o GPT-5 com raciocínio, e dão a ideia para ele e dizem, ei, quero que você estruture isso de uma forma realmente ótima. Um prompt para mim, algo assim? Sim, então eu acho que, Paul Graham, o fundador da iCombinator, que é o melhor acelerador do mundo, escreveu um ensaio sobre ser engenhoso e ele fala sobre as qualidades dos fundadores. E uma das qualidades é ser incansavelmente engenhoso. Então eles conseguem encontrar recursos para se destravar e conseguir, não bater de frente com um obstáculo. Porque eu acho que muito do que é o empreendedorismo é encontrar todos esses obstáculos e realmente atravessá-los. E a maneira de fazer isso é pensar nisso como se fosse um videogame. Em um videogame, especialmente em jogos de mundo aberto, você frequentemente se depara com esses problemas em que não sabe como passar para o próximo nível. Muito desse pensamento criativo de buscar pistas e se mover lembra o empreendedorismo e o desenvolvimento de software, que são bem parecidos. Este podcast foi lançado originalmente em inglês. E se você quiser entendê-lo sem esperar pela tradução e aproveitá-lo no idioma original, eu tenho algo que talvez você queira conferir. Sou fundadora da Língua Trip, plataforma onde professores e inteligência artificial ajudam você a aprender inglês mais rápido e manter a motivação. Mais de 160 mil alunos já fizeram nossos cursos, o que ajudou a construir carreiras internacionais, entrar em grandes universidades e aumentar a confiança globalmente. Para se tornar uma dessas pessoas, veja o link na descrição. Agora voltamos ao episódio. Você pode contar o que mudou ao decidir abrir sua empresa? Qual foi o pensamento que te motivou a criar isso? O início do projeto para abrir a empresa era óbvio para mim. Programar é difícil, precisamos facilitar a programação. Essa é uma visão bem técnica das coisas.
Começar um negócio não era tão óbvio. Já tinha trabalhado em startups e sabia como são difíceis, como na Code Academy, por exemplo, quando cheguei nos Estados Unidos. Era baseado na versão open source do Replit. Mas eu vi como era difícil e realmente doloroso, muito trabalho duro, então o Replit ainda era um projeto paralelo e começou a crescer. E nós realmente... Eu não queria transformar isso em um negócio porque, na verdade, tentei vender para o Facebook, onde eu trabalhava na época. Eu queria continuar lá, eu estava muito confortável e feliz lá. É um sentimento assustador largar o emprego e mergulhar de cabeça. Foi sem tanto risco, pois tínhamos uma plataforma amada por mais de 100 mil usuários mensais. Então, depois de muita deliberação e realmente tentar pensar no que importa para você, o que cria significado na sua vida, servir nossos clientes e cumprir nossa missão de ajudar pessoas a criar negócios sempre pareceu muito importante. Acho que isso tem a ver, em parte, com significado. E parece que, com essa ferramenta, existem 2 problemas no empreendedorismo. Antes eram 3. Ter a ideia, construir o produto e fazer o marketing. Agora você só precisa ter ideias e fazer o marketing. O que você acha que vai acontecer quando todo mundo estiver criando um aplicativo? Sim, então, quando todo mundo estiver criando um aplicativo, quando isso acontecer, ainda é uma habilidade, certo? Ainda é como falamos, ainda é uma habilidade que você pode desenvolver. E eu acho que determinação é muito importante. Então, ser engenhoso, ter garra, não desistir depois de 6 horas, passar mais 1 ou 2 dias nisso, pelo menos. Eu acho que conhecimento de domínio é muito importante. Então, se você tem um excelente conhecimento de domínio sobre o YouTube, você precisa incorporar isso. Você precisa passar esse conhecimento de domínio para o agente, precisa instruí-lo de uma certa forma para que você esteja transferindo seu conhecimento de domínio, e isso é a sua vantagem competitiva. Mas, ao mesmo tempo, os modelos da OpenAI estão sendo treinados com o que eu sei, e eles são muito melhores em definir o que é um bom vídeo no YouTube. Acredito que você possui conhecimento tácito que não está totalmente expresso em seus vídeos e conteúdos disponíveis. Aquele diretor financeiro da firma de capital de risco tem muito conhecimento e habilidades que ele desenvolveu ao longo dos anos, que ele pode transformar em um aplicativo que você não encontra em blogs e não encontra online. E por isso eu acho que cada um de nós, à medida que passamos pela vida, acumulamos muitas experiências que os LLMs não conseguem vivenciar porque eles não têm corpo. Mas você acha que vai chegar um momento em que a IA vai perceber o problema, criar uma solução, programar o aplicativo e não vai precisar de um humano? Sabe, talvez eu seja um pouco diferente no contexto do Vale do Silício. Nesse sentido, sou bastante cético em relação à visão da AGI. Podemos criar agentes muito competentes, mas sempre será necessário o humano como condutor. Porque eu acho que a forma como os grandes modelos de linguagem funcionam é treinando em todo o corpus de texto da internet, textos e livros, todo esse material. Esse é o texto do passado, do que já aconteceu, certo? Do que as pessoas colocaram lá. Mas será que ele consegue criar ideias novas, ideias criativas, ideias baseadas no que está mudando no mundo agora? Porque eles não estão sempre aprendendo, eles não estão aprendendo continuamente, eles estão dentro dessa caixa fechada que é o seu corpus de treinamento, certo? É quase como uma biblioteca. De uma forma bem simplificada, é como se fosse uma biblioteca viva. Tem muitas ideias e pode remixar, misturar e combinar ideias. Mas uma ideia totalmente nova é algo que eu acho que, ainda assim, os humanos têm um papel especial. Eu adorei sua resposta, mas o medo dentro de mim quer retrucar, dizendo que, sabe, todas as ideias já existem no mundo. Ao falar de novos filmes ou livros, eles usam ideias já existentes, mas mudam personagens e circunstâncias. Sempre há uma ideia nova. Então pense no Bitcoin. Bitcoin, você gosta de cripto? Ou Bitcoin? Um pouco, sim. Então o Bitcoin, ele foi baseado em uma história de 20 anos. Pessoas tentando criar dinheiro digital e nas referências ele menciona o Hashcash. A prova de trabalho já existia. Prova de trabalho, a ideia de que a máquina está resolvendo esses problemas criptográficos para proteger a rede do Bitcoin foi, na verdade, originalmente inventada para combater o spam. Também havia o problema do spam por e-mails, sem filtros ou IA. E então, quando eu estou te enviando um e-mail, eu resolvo um problema criptográfico que é caro para te mostrar que eu não sou um agente de spam, certo? Então, Satoshi Nakamoto pegou todas essas ideias, e você está certo, as ideias já existentes, e as colocou em um novo pacote. Mas ele acrescentou uma ideia inovadora que é como resolver o problema do duplo gasto, e isso é o blockchain, certo?
Então eu acho que é fácil de entender. Não há nada de novo sob o sol. Acho que essa é a expressão. Mas eu acho que se você olhar com atenção, se você olhar para o que Einstein fez, certo? Tipo, com as teorias dele, sempre há uma ideia nova, né? Uma percepção realmente inovadora e forte. É quase como uma intervenção divina. Há algo espiritual em ter uma ideia realmente inovadora. Tenho certeza de que você já passou por isso antes, algo muito humano. Não sei de onde vem. Sim, e também essa sensação de ser quem vai trazer isso ao mundo. Sinto que a IA gosta disso. Ok, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, Vamos para a visão geral e compartilhamos de novo, não? Vai em frente e reimplante. Está pedindo isso, vai levar só um segundo. Fico curioso. Problema de descentralização da sessão corrigido, certo? Bem, eu estava implantando. Você disse que a diferença entre um usuário do Replit e um engenheiro sênior do Google vai desaparecer em 2 anos. Ainda vale a pena aprender programação e o futuro dos engenheiros. Acho que a profissão de engenheiro vai continuar existindo, especialmente em áreas muito específicas. É basicamente disso que estamos falando. Muitas coisas não estão bem representadas nos dados. Se você é um engenheiro de plataforma no Google, lidando com 1 bilhão de usuários, existem conhecimentos e aprendizados do trabalho que os LLMs desconhecem, pois ninguém os registrou em lugar algum. Sim. Esse conhecimento tácito garante que esses engenheiros continuarão existindo. Se você é um engenheiro na NASA e está construindo sistemas tolerantes a falhas, se está construindo sistemas comprováveis, tipo, não quero que o autopilot do meu Tesla seja feito no improviso, certo? Tipo, existem muitos sistemas de vida ou morte em que queremos engenheiros que sejam muito de baixo nível e quase matemáticos em relação a isso. Então, há muitas situações em que engenheiros vão continuar existindo. Mas se você é um criador de produtos, eu diria para simplesmente ir em frente e construir o produto. Tipo, não espere. Tipo, se você precisar aprender programação no caminho, aprenda, mas sua missão é construir a coisa. Eu começaria construindo e, como dissemos, ser engenhoso faz toda a diferença. O que os engenheiros que desenvolvem esses aplicativos devem fazer agora? Vamos ver, onde está? Aí está. Ah, aí está. Ok, entrar Tivemos um novo problema. de novo e é tipo... Documentos de autenticação do Google. É assim que engenheiros de software trabalham. Ok, isso é iteração. Entendi. Então você resolve um problema. E então você ganha um novo problema. Você acha que vai chegar um momento em que eu não vou precisar mais fazer isso? Sim, Porque ele poderia realmente executar tudo e testar tudo. sim. Então nós estamos... É nisso que estamos trabalhando? Sim. certo. Você poderia falar sobre isso? Ou ainda não? Normalmente ainda não, mas deixa eu te dar algumas dicas. Toda plataforma de programação Vibe hoje em dia automatiza a geração de código e tudo mais, o que é ótimo, mas ainda deixa um trabalho para você que na verdade é muito rotineiro, nada criativo e irritante, que é a garantia de qualidade. E simplesmente, exatamente, que é. Então estamos resolvendo isso. Ok, vocês estão lançando algo, certo? A equipe está sob pressão, como estão lidando? Sim, então temos um evento fora do escritório na próxima semana, onde vamos para Los Angeles, na praia, e pelo menos isso é um ambiente mais relaxante. Vamos nos aprofundar e trabalhar duro e na semana seguinte voltaremos aqui. Chamamos de Semana do Sprint, e ocorre antes de cada lançamento, quando as pessoas geralmente trabalham 14 horas diárias, sem pausa. Você também? Sim, Sua esposa também? sim. Quem cuida? Ok. Essa é uma dúvida comum entre empreendedores com filhos. Como equilibrar isso? Então nós, sabe, as pessoas falam sobre equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Nós falamos sobre harmonia entre trabalho e vida pessoal, ou integração entre trabalho e vida pessoal. E então, por exemplo, a gente pede para a babá trazer as crianças para o escritório. A gente faz com que Para que elas possam sentir o clima da programação. elas sintam o clima da programação. Às vezes sento com meu filho para programar juntos, mas é para podermos vê-los. Sim. Tipo, então... E na semana que vem, para a viagem, todo mundo aqui pode trazer suas famílias também. Então, sabe, a Replit já não é mais uma startup jovem, não somos tão novos. Muitos têm família, então buscamos essa integração. Você acha que funciona, sinceramente? Ou sente que está perdendo momentos com seus filhos? Eu não sinto que estou perdendo nada, de verdade. Eu não sinto que estou perdendo nada. Então, sabe, só de ter um pouco de liberdade na sua agenda... Passo as manhãs com eles, acordo às 7 ou 8 e chego ao escritório por volta das 10. Mas fico até tarde aqui. A gente janta aqui, mas sabe, pelo menos eu tenho essas 2 horas de manhã. Às vezes eu estou lá para o jantar também e
No fim de semana, eu trabalho um pouco, tipo no domingo à tarde. Estou sempre no celular, trabalhando, respondendo mensagens e ligações, mas sinto que estou presente. E sua esposa tem rotina parecida? Sim, não, ela tem uma rotina menos intensa. Acho que a rotina de um CEO é um pouco mais intensa. E acho que você provavelmente consegue se identificar com isso. Acho que ser mãe traz um sentimento maior de culpa que eu realmente não... O tempo todo. eu não me identifico. Porque eles acabaram de voltar da escola agora. Certo? Sim, mas também adoraria fazer isso. Sim, sim. Então eu não sei o que dizer sobre isso. Mas eu sinto que, considerando tudo, nós nos sentimos bastante envolvidos na vida deles. Isso é bom. Me fale sobre sua mentalidade. Você cria coisas novas, mas ainda temos o cursor e várias ferramentas. Vamos permitir que você continue fazendo o mesmo. Como você lida mentalmente sendo uma empreendedora diferente? Então nós seremos os primeiros a fazer o que acabei de falar. E vai ser lançado em setembro? Sim. Ano passado fomos pioneiros no mercado, então estamos sempre 3, 6. Acho que esse recurso que desenvolvemos ficará 1 ano à frente dos demais. E isso porque é construído sobre 10 anos de inovação em infraestrutura. Tipo, todo aplicativo que você está construindo, todo workspace é suportado por uma máquina virtual na nuvem construída em um sistema de arquivos que nós inovamos. Nós até corrigimos o kernel do Linux para fazer as coisas funcionarem para a Replit, e toda essa infraestrutura nos permite sempre estar à frente. A gente tem uma ideia, às vezes leva 2, 3 meses para construir. Se você quiser construir a ideia do zero, vai levar 2, 3 anos para fazer. Acredito que a Replit logo vai se diferenciar bastante. Todos esses aplicativos meio que parecem iguais porque todos geram um site, mas quando você conversa com desenvolvedores que usam a Replit, muitos deles vieram de outras plataformas. Eles dizem isso. Sim, quero dizer, essas ferramentas me deram um site bonito bem rápido, mas, sabe, depois de 1 mês, eu simplesmente fico travado. Eu não consigo gerenciar meu banco de dados. Eu quero um lugar para armazenar meus arquivos. O Replit inclui banco de dados, armazenamento de objetos e autenticação. Sei que está configurando autenticação Google, mas também pode pedir ajuda ao agente. Implemente a autenticação do Replit, que já possui sistema integrado. Construímos muita infraestrutura e nos próximos 6 a 12 meses ficará claro como o Replit se diferencia. Você já viu algum erro grande que as pessoas cometem ao construir algo com o Replit? Porque eu sei que muitos empreendedores estão assistindo e provavelmente estão pensando, ok, vou criar um aplicativo, mas e depois? Tem alguma dica de marketing ou lição que você aprendeu no caminho? Primeiro de tudo, o que falamos sobre prompts? Comunique demais. Comunique demais. Seja uma pessoa cheia de recursos. O ambiente do Replit te dá muitas ferramentas, como os logs e coisas assim. Tente se comunicar ao máximo com o agente. Acho que essa é a primeira dica que eu daria. Mesmo que você não queira aprender engenharia de prompts, apenas seja muito comunicativo. E aí, sobre marketing, acho que esse é o próximo grande gargalo para os empreendedores, certo? Vamos supor que construir um produto está ficando cada vez mais fácil. Como você vai levá-lo ao mercado e comunicar sua proposta de valor, tudo isso? Exatamente. E, por que alguém compraria algo assim se pode simplesmente ir ao Replit e criar o mesmo código lá, certo? É tipo um aplicativo fácil. O marketing é parte essencial da resposta, mas também conta o conhecimento de domínio que você possui. Pense nas coisas que você sabe, lá no fundo do seu coração, que poucas pessoas no mundo sabem. E a outra coisa é, como eu disse, determinação. Só de não desistir depois de 6 horas já faz muita diferença. A maioria das pessoas desiste, então siga em frente. Eu, por exemplo, venho construindo esse negócio há 10 anos. Antes disso, na Jordânia, tive essa ideia aos 22 anos e comecei a trabalhar nela. Já existia um projeto de código aberto chamado Replit em 2010. E eu não desisti. Sabia que era algo grande e ainda acredito que será uma empresa de trilhões de dólares no futuro. Agora somos uma empresa de 3 bilhões de dólares, ainda muito grande. É incrível, parabéns. Obrigado. Mas é simplesmente não desistir, acho que essa é uma grande parte disso. Quero dizer, você sabe, as pessoas falam sobre isso o tempo todo. Apenas apareça todos os dias. Sim. Só aparecer já é um diferencial, pois poucos fazem isso. As coisas são difíceis e a vida está cheia de coisas fáceis. Você pode passar 4 horas no TikTok e se divertir sem parar, certo? Esse é um ponto. Sobre marketing, há algumas coisas que posso comentar. Uma delas é lançar. Continue lançando, vá lançar em
Novos produtos se terá? Mesmo o mesmo produto, tipo, faça outro ajuste, mais um ajuste, mostre de uma forma diferente, itere na sua mensagem, faça outro vídeo, tente entrar em contato com influenciadores para fazer parceria com eles. Já te vi em vários podcasts. Replite. Lancei 3 ou 4 vezes com mensagens e coisas diferentes. Interessante. Então, as 3 primeiras vezes não deram certo? As primeiras tentativas falharam, inclusive quando entramos no Hacker News pela primeira vez. Foi quando eu disse, você pode tentar todas essas linguagens diferentes, e eu listei as linguagens. Tente Python, Ruby, e isso foi antes da IA, e isso fez sucesso por causa da mudança no título. Então, de novo, é garra, persistência incansável e apenas iteração, iteração, iteração. Certo. Quais são seus 3 apps de IA preferidos? Claro, o Replit. Vamos deixar isso de lado. Perplexity. Sabe, eu costumava ir no Google e passar 5 minutos limpando os links. Agora eu consigo a resposta muito rápido com o Perplexity. Eu gosto de fazer pesquisas profundas com o Perplexity, então isso é algo de que eu não posso viver sem. ChatGPT. Eu uso o Perplexity quando é mais para pesquisa, quando eu quero algo da internet. O ChatGPT eu uso quando estou fazendo brainstorming, e o Cloud e os outros também. E vamos ver... Me dê algo específico para um problema. Se usar qualquer coisa, talvez crie seus próprios agentes de IA. Como nomear, tipo nomear produtos. Sim, na Melix ou o que você usa? Não, eu estou usando o ChatGPT. Você está usando? Eu gosto de criar prompts, certo? Eu gosto de criar prompts e gosto de começar diferentes. É assim que você meio que constrói de forma diferente porque gosta de criar prompts? Sim. Então você usa o ChatGPT basicamente para qualquer coisa, porque você pode criar prompts para ele? Não, às vezes eu também crio aplicativos no Replit para certas coisas. O que você fez para si mesma? Bem, recentemente, você conhece o Kindle Scribe? Você viu o novo caderno da Amazon? Tem navegador web. Às vezes não quero usar o celular, está longe, e lendo no Kindle quero pesquisar algo. Eu tento abrir o ChatGPT, mas ele nem carrega porque o navegador de e-ink é bem antigo. Por isso criei um ChatGPT sem JavaScript. Certo, é isso mesmo. E levou cerca de 1 hora para construir usando o Replit, então eu costumo criar essas pequenas ferramentas rapidamente. Sempre que eu encontro, essa é a questão sobre o Replit. Ele se torna viciante. Sei criar certos softwares e logo percebo problemas que posso resolver. É como, isso parece algo que consigo solucionar. Sim, você citou momentos difíceis. Qual foi o mais desafiador ao construir isso? Cara, olha, tem um pouco de viés de recência nisso, mas no ano passado nós fizemos uma demissão em massa. E a cultura da Replit, sabe, você percebe andando por aqui, é muito positiva. As pessoas realmente se gostam aqui, sabe? Você pergunta para muitos por que estão aqui. Alguns dirão pela tecnologia, pela missão, mas muitos vão dizer pelas pessoas. Eles realmente gostam de trabalhar com quem está aqui. Por isso foi muito doloroso cortar a equipe, já que o negócio não ia bem. Antes de lançarmos os agentes da Replit, estávamos em uma situação muito estranha. Essa é uma observação de marketing. Não éramos bons o suficiente para o engenheiro sênior, nem para pessoas como você. Não era fácil o bastante. Estávamos no meio do caminho. Você aprende a programar, usa o Replit, mas depois para de usar. Por isso, adicionamos mais recursos à plataforma, como bancos de dados e outros itens. Mas também tivemos que tornar tudo mais fácil para podermos alcançar um grupo maior de pessoas como você. Mas na época tínhamos 130 funcionários. Estávamos queimando dinheiro feito loucos e tivemos que demitir a equipe. E nós tínhamos acabado de chegar a este escritório, e este escritório é enorme. Eu estava otimista sobre nosso futuro porque sabia que a IA seria algo grande e que construíamos o certo. Mas nós viemos para cá, estávamos queimando todo esse dinheiro. E então tivemos que fazer as demissões e reduzimos a equipe. Acho que cortamos de 30% a 40% da equipe. Mas então muitas pessoas começaram a sair porque, bem, o escritório estava vazio, era um lugar realmente sombrio. Foi nessa época que você estava ganhando tipo 2 milhões por ano? Sim. Receita de 2024, ano passado. Ano passado? E você anda por aqui, está tudo muito sombrio, ninguém está realmente feliz. Eu costumava vir aqui, eu pensava, não vejo a hora de ir para casa. Uau. Acho que a maioria das pessoas na nossa situação na época desistiria e tentaria vender a empresa ou algo parecido. Mas ao invés disso, quem trabalhava na Agent, nós motivamos eles, dissemos que achávamos que isso era o que ia dar certo e falamos, olha, se isso não funcionar, não há futuro. A gente tem que fazer isso dar certo. O time principal do Agent permaneceu e trabalhou 12 a 14 horas por dia. E vocês chegaram a 144 milhões. Sim, Certo? em menos de 1 ano.
Eu ouvi essa história de que Peter Thiel recusou investir, mas aí você enviou o seu gráfico para ele. Ele chegou a responder? Ele não respondeu. Nunca? Peter Thiel investiu na nossa rodada Série B em 2021, mas depois fui apresentar o projeto para ele em 2022 ou 2023. Pouco antes do ChatGPT, eu estava tentando dizer para ele: "Ei, IA é muito importante, vai mudar a natureza da codificação e da programação." E ele disse: "Peter Thiel é muito cético com palavras da moda e conhecido por ser contrarian, então não gosta do que é popular." E aí ele disse: "Quando você fala IA, isso não quer dizer nada, é como dizer computadores. Não venha com essas palavras da moda." E ele basicamente disse que eu estava só entrando na onda do hype. A gente havia levantado um valor alto e eu tentava justificá-lo. Durante a reunião, insisti para ele ver a demonstração, mas ele não queria. Lembro que 4 meses depois vi ele na TV falando do ChatGPT e dizendo: "Isso é uma inovação fundamental." Fiquei pensando, eu tentei te avisar. E, sabe, para dar o crédito a ele, ele mudou de opinião. E o Founders Fund investiu uma quantia grande na Cognition, que é outra empresa de agentes de programação. Enviei um e-mail para ele após o investimento na Cognition dizendo: "Tenho muito respeito por você. Essa conversa foi difícil de aceitar porque senti que estava fazendo algo errado. Espero que você veja que naquele momento percebi para onde as coisas iam." Fico feliz que você tenha insistido e feito o que queria, certo? Ouvir isso de pessoas tão específicas e inteligentes é muito desmotivador. Exatamente. É desmotivador, mas também pode ser motivador. Depende de como você encara isso. Eu me tornei alguém que, na verdade, fica mais motivado a provar que os que duvidam estão errados. Os haters, os que duvidam. E transformar essa energia em mudar o mundo. É como se não houvesse nada melhor do que ter muitos que duvidam, pessoas negativas, e realmente provar que eles estão errados. É uma sensação incrível e recomendo a todos. Desejo isso a todos os empreendedores. Eu desejo que vocês tenham muitos que duvidem de vocês, porque aí, quando vocês tiverem sucesso, é aí que essa sensação aparece. Quero dizer, se você conversar com muitos empreendedores e perguntar o que é significativo na sua vida, e eles dizem que o dinheiro é legal, o dinheiro realmente muda a sua vida e te dá mais tempo e mais recursos para construir e fazer mais coisas. Mas o que muitos empreendedores acabam lembrando é quem eles eram, o que eles eram antes de criarem aquilo. Eles continuam se lembrando. Era como a luta. Todo mundo duvidou de mim, mas eu persisti e consegui, e essa é a melhor sensação do mundo. Exatamente. Vamos falar sobre o futuro. Tenho 2 filhos pequenos, e ontem descobri mais um medo sobre IA ao ler um artigo que dizia que recém-formados que acabaram de sair da faculdade, eles têm dificuldade para achar o primeiro emprego devido a 15% menos vagas de nível inicial e 30% mais candidaturas. Eu fico tipo, ai meu Deus, então eu me preocupo comigo mesma e ainda tenho que me preocupar com meus filhos. Como você vê o futuro dos seus filhos e o que está ensinando a eles? Acho que há uma questão profunda sobre nosso rumo como sociedade. Qual é a responsabilidade do Vale do Silício? Qual é a responsabilidade do governo? E eu acho que poderíamos discutir isso por horas. Eu não acho que ninguém tenha uma boa compreensão desses problemas. Mas localmente, quando penso nos meus filhos e no que vamos fazer no futuro, eu penso nessa ideia de ser mais um polímata, certo? Tipo, se você pensar, sabe, mesmo antes da Revolução Industrial, as pessoas mais memoráveis, como Leonardo da Vinci, por exemplo, faziam muitas coisas. Ele era engenheiro, era artista, era todo tipo de coisa, certo? E o tipo de educação de elite costumava ser sobre entender muitas coisas, sobre passar muito tempo aprendendo sobre tudo. E eu acho que é para esse caminho que a educação precisa ir, onde a Revolução Industrial criou um mundo em que os humanos são tratados como máquinas. Se você pensar em corporações ou fábricas, fábricas são uma grande máquina. E cada pessoa individual, meio que fazendo a montagem de uma coisa, é uma peça. E eu acho que isso era muito desumanizador. Acho que vamos voltar para um momento em que haverá muito mais oportunidades para o empreendedorismo. Mesmo quando você entra em uma empresa, você vai ser julgado pelo quanto de impacto real nos negócios você vai ter, em vez de quão orientado a tarefas você é. Mas o que você diria, por exemplo, para as meninas, certo? Eu tenho 2 meninas, e muitas vezes as meninas são criadas assim. Encontre um emprego que seja sustentável, encontre algo a longo prazo, encontre algo que seja seguro.
E você está dizendo que basicamente todo mundo precisa se tornar uma generalista e também uma empreendedora para gerar ideias. O que você diria para essas mulheres? Como mudar a mentalidade? Bem, minha esposa é minha cofundadora. Acho que nós dois, Raya e eu, compartilhamos um histórico de sermos incompreendidos e de sermos, crescemos em uma cultura que não sentíamos que realmente combinava com a nossa forma de pensar e éramos diferentes. E talvez isso tenha moldado quem somos e nossa atração pelo empreendedorismo e por tentar mudar a forma como as pessoas fazem certas coisas ou mudar o mundo. Acho que a cultura influencia muito os papéis de gênero, mas não acho que as meninas sejam fundamentalmente predispostas a um certo tipo de trabalho. Então eu acho que muito disso tem a ver com a criação e com o que dizemos aos nossos filhos e como os educamos. Então, acho que meu conselho serve para ambos os gêneros. Acho que devemos ensiná-los a serem engenhosos. Na verdade, não esconder deles o fato de que o futuro é muito incerto. Estamos em um momento muito diferente. É bem diferente de quando eu ou seus avós cresceram. Antes havia mais certeza sobre o mundo, mas hoje ele é muito incerto. Você terá que aprender e se adaptar de forma diferente neste mundo. Será difícil, mas estamos aqui por você e vamos descobrir juntos. Na sua opinião, quanto tempo leva para um empreendedor solo criar uma empresa de $1 bilhão? É $1 bilhão em receita ou $1 bilhão em avaliação? É uma avaliação. Avaliação. Então vamos dizer... Isso é 100 milhões em receita? Isso é 10 vezes? Sim, digamos 20 vezes, então cerca de 50 milhões em receita. Ok. Não acho que esteja tão distante. Se John Chaney conseguiu um ARR de 2 ou 3 milhões... É um nicho muito específico de B2B com ticket alto. Eu sinto que uma empresa de 50 milhões é uma empresa B2B que precisa de dados... Bem, por que não? Tipo, ele tem esses acessos corporativos, ele consegue, sabe, quem entra nas empresas dele. Ele tem uma plataforma com muito conteúdo que ele está vendendo. Vejo isso gerando $50 milhões em receita anual recorrente. Nos próximos anos? Nos próximos anos, sim. Não vejo por que não. Mas, de novo, não é só sobre o software, é sobre o conhecimento de domínio que ele tem. Sim, eu adoro. Muito obrigada. O prazer é meu. Isso foi incrível. Obrigado por ter vindo. Obrigada.